Gênesis, capítulo 45, do verso 1 até o verso de número 5. Quero pedir a você que mantenha a sua Bíblia aberta, porque, como a gente costuma dizer, é uma mensagem expositiva. Eu quero expor esse texto para vocês. E daqui a pouquinho eu falo sobre o tema que nós vamos pensar essa noite. Gênesis, capítulo 45, do verso 1 até o verso de número 5. Você achou aí? Amém? Se você puder, é claro, leia na sua Bíblia. Se você tiver alguma dificuldade, acompanhe conosco aqui no telão atrás. Queremos também agradecer as pessoas que estão em casa juntamente conosco, nos acompanhando pelo nosso canal no YouTube. Que Deus também ministre ao seu coração, você que está em casa. Vamos orar, vamos ler a palavra, Gênesis 45, a partir do verso 1 até o verso 5. Diz assim: José revela a verdade. A essa altura, José não podia mais conter-se diante de todos os que ali estavam, e gritou: façam sair a todos. Assim, ninguém mais estava presente quando José se revelou a seus irmãos. E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram, e a notícia chegou ao palácio do faraó. Então disse José a seus irmãos: eu sou José. Meu pai ainda está vivo. Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiam responder-lhe. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora, não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Amém? Até aqui, feche seus olhos, curve sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Santo de Israel, nós estamos diante da Tua Palavra e a lemos de forma simples e pausada, e queremos pedir ainda e contar, Senhor, com o auxílio do Teu Espírito Santo na nossa vida. Nós sabemos que a Tua Palavra por si só fala ao nosso coração. Então nós queremos pedir que o Teu Espírito Santo, Senhor, esteja abrindo os nossos ouvidos espirituais, esteja cuidando da nossa mente, que nada, nem ninguém, preocupação alguma, nada que precisamos ou tenhamos que resolver, que ocupe a nossa mente, mas que o Teu Espírito Santo nos alcance, assim como o Senhor tem feito desde o início desse culto. O tema que estaremos tratando nessa noite é comum a todos nós, e nós pedimos a Tua orientação. Nos ajuda ao Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, a tomarmos decisões valiosíssimas e importantes que podem mudar a nossa vida hoje completamente. O Senhor conhece o coração e a vida de cada um que entrou. Então, o Senhor tem o poder de distribuir a Tua Palavra para a salvação. O Senhor tem o poder de distribuir a Tua Palavra para reconciliação, para edificação, para exortação. Então faça segundo o Teu querer e a Tua vontade. Noite de celebração do Teu nome, mas noite também de debruçarmos diante da Tua Palavra e continuar ouvindo a Tua voz. Então nos ministra nesse mês específico do tema que estaremos tratando aqui nele todo. Mas fala-nos agora, em nome de Jesus. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas. Não permita que nada nos impeça de estarmos diante do Senhor. Então nos ministra em nome de Jesus. Nós a Te oramos e por tudo Te agradecemos. Amém. E louvado seja o Senhor. Quero pedir a você que por favor não se locomova mais. Por gentileza, preste atenção. Eu queria iniciar aqui com uma introdução e ela é valiosíssima para que você entenda sobre o que nós vamos tratar nesse texto lido. Existem alguns momentos, situações e coisas
nesse mundo que não são comum a todas as pessoas. Eu dou exemplo para vocês sobre isso. No dia 20 de julho de 1969, o planeta Terra estava batendo a marca de aproximadamente 6 bilhões e poucos de pessoas. E nesse dia, 6 de julho de 1969, um homem, ele vive um momento único na história da humanidade. Antes dele, ninguém havia vivido isso. Eu estou falando de Neil Armstrong, o homem que pela primeira vez toca um outro planeta, toca um outro solo que não é o seu. Diz a história que quando esse homem chega lá na atmosfera e se depara com a Terra, linda, maravilhosa, o primeiro está vendo isso a olho nu. Ele abre a Bíblia Sagrada e recita em alta voz, para todos os que estavam ali juntos, o Salmo de número 8, depois, se você tiver curiosidade, leia esse Salmo. Esse homem, ele muda a história da humanidade, com uma frase simples. Ele diz o seguinte: olha, o que eu estou fazendo agora, o que eu vou fazer agora, é um pequeno passo para um homem, porém, é um grande salto para a humanidade. Aquele homem, de forma espetacular e surpreendente, vive algo único na sua vida. E depois dele, Buzz Aldrin faz a mesma coisa, e é o segundo homem, então, a tocar a esfera lunar. Agora, existem coisas, momentos e situações que são comuns a todos nós, a mim e a você. E é justamente sobre isso que eu quero falar essa noite. E um exemplo clássico dessa afirmação são os relacionamentos. Nós somos seres relacionáveis. Nós somos criados pelo nosso Deus, a sua imagem e a sua semelhança, e Ele nos deu o privilégio de sermos pessoas relacionáveis. Gênesis capítulo 1, verso 26, quando Jesus, o Espírito Santo e Deus está reunido ali pela primeira vez de forma muito clara, e Moisés descreve isso, ele diz: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. É no momento de relacionamento da Trindade que o homem, que o ser humano, ele é criado. O interessante é que a definição de relacionamento, ela é muito simples, ela diz o seguinte: relacionamento é a capacidade que o ser humano possui de interagir uns com os outros. Isso é relacionamento. E nós fazemos e vivemos isso o tempo inteiro. Agora, como tudo que Deus cria e estabelece, foi Ele que criou os relacionamentos, Ele deixa aqui para nós alguns princípios, e nós aprendemos isso ao longo da nossa vida. Não é, pastor? Até relacionamento tem princípios? Sim. 2, simples e clássicos. Todo relacionamento, primeiro princípio, que nós podemos destacar aqui, pode ser definido como bons relacionamentos. Então, o primeiro princípio de um relacionamento é que ele é bom. E o bom relacionamento é aquele que nós aprendemos a conhecer o outro melhor. É no bom relacionamento que nós nos deixamos ser conhecidos pelo outro também, de forma melhor. É no bom relacionamento, que é o primeiro princípio, é que se criam os laços de amizade, de amor, de carinho, de respeito, laços mútuos, que nós recebemos e damos. E isso torna-se algo muito presente nas nossas vidas. Então, o primeiro princípio de um relacionamento é que ele pode ser bom, mas, como tudo na vida, não são flores. O segundo princípio que rege um relacionamento é que eles podem ser ruins, e aí a coisa muda de figura, porque o mau relacionamento nos faz sofrer. Um mau relacionamento desperta em nós alguns sentimentos, que até aquele momento possivelmente nós não sabíamos que tínhamos, e de repente, por causa de um mau relacionamento, aquilo vem à tona, e nós até mesmo nos desconhecemos, porque o mau relacionamento nos faz sofrer, e o mau relacionamento desperta em nós sentimentos ruins, que não sabíamos que tínhamos. E por fim, no segundo princípio de um relacionamento ruim, o mau relacionamento deixam marcas tão profundas na nossa vida, que às vezes nós pensamos que eles jamais passarão.
que essas marcas profundas jamais sairão da nossa alma, do nosso coração, da nossa mente. Tamanho foi o estrago, por causa de um relacionamento ruim. Com base nesses dois princípios relacionais, bons e ruins, algumas coisas podem nos acontecer enquanto seres humanos relacionáveis. Os relacionamentos mais íntimos, aparentemente sadios, podem adoecer. Segunda coisa, as amizades mais próximas que nós construímos com tanto esforço, com tanta luta, e é muito mais difícil construir do que derrubar. As amizades mais próximas podem se acidentar nos rochedos das decepções. Terceiro, as palavras de amor que tínhamos uma facilidade tão grande de falar uns aos outros, podem ser substituídas por acusações ferinas, agressivas. Existem palavras que podem sair da nossa boca, que é muito mais potente de qualquer soco fisicamente dado no rosto de qualquer pessoa. Tamanho é o estrago que se faz dentro da alma. Com base nesses dois princípios do relacionamento bom e do relacionamento ruim, os abraços que outrora eram tão fraternos e nós tínhamos prazer de abraçar as pessoas, podem ser trocados pelo afastamento gélido. E a gente dá desprezo. A gente não procura. A gente não está nem aí. Nós simplesmente decidimos deletar. A comunicação, que outrora era amorosa, é substituída pelo silêncio destrutivo. Quando acontece uma ruptura de relacionamento, um dos primeiros e piores sentimentos que passa a habitar dentro da nossa vida, da minha vida, da sua, do meu e do seu coração, é a mágoa. A mágoa nada mais é do que a ira congelada. A mágoa nada mais é do que o armazenamento do ressentimento. Você pega aquele momento, você pega aquela situação, você pega aquelas palavras, você pega aquilo tudo e armazena. Você pega aquilo tudo e congela. E todas as vezes você recorre a isso e você sente a mesma dor. Isso pode passar anos, mas você está magoado, e a mágoa é o congelamento da ira. A mágoa é o armazenamento do ressentimento. A mágoa é entulhar o coração com rancor. A mágoa é a retenção de perdão. Quem está magoado não perdoa. Quem está magoado jamais vai liberar perdão. A mágoa, ela serve de alimento para o tema que nós vamos tratar essa noite. E ela alimenta aquilo que pode se tornar um câncer dentro da nossa alma. Hoje, infelizmente, existem 3 lugares que são muito comuns dessas rupturas de relacionamento, dessa mágoa surgir dentro do meio do teu coração. Não era para ser assim, mas acontece. O primeiro lugar é o nosso lar. Nosso lar, que era para ser um lugar de refúgio, um lugar de proteção, um lugar de cuidado, um lugar de solidez, um lugar de você sabe onde está e dali você não quer sair, se torna muitas das vezes guerra, luta, destruição. Nosso lar, às vezes, marido, esposa, filhos e pais, enfim, quem estiver lá dentro, é guerra, é pancada. E os sentimentos surgem ali ruins de forma muito clara. Segundo lugar, que é muito comum, e não era para ser assim também, repito, um local de rupturas de relacionamento, e onde a mágoa vem, e muitas outras coisas mais, é a igreja. A igreja do Senhor, a igreja de Deus vivo. Dentro das nossas igrejas estão cheias de pessoas magoadas. Dentro das nossas igrejas estão cheias de pessoas levando ressentimento umas das outras o tempo inteiro, direto. E aí nós entendemos por quê. A igreja tem tudo para explodir.
A igreja tem tudo para crescer, a igreja tem tudo para alcançar a sua localidade, tem tudo para pregar o Evangelho e está recebendo aqui. Aquele que não entregou a vida a Jesus entrega a salvação, a libertação, a tudo. E a igreja não cresce, a igreja não vai, porque dentro da igreja existem pessoas, os seus membros, que estão guardando ressentimentos, que estão guardando mágoas, que estão com relacionamentos partidos, e a igreja não cresce. Não tem como Deus abençoar aquilo que está errado. Deus jamais vai pôr a mão naquilo que Ele não aprova. Deus jamais vai cuidar como Ele quer cuidar se a gente não largar e deixar que Ele cuide. Dentro das nossas igrejas, dentro das nossas casas, a maioria das vezes é local de guerra. E por último, não menos importante, um terceiro lugar, que se torna alvo de ruptura de relacionamentos, é dentro dos nossos trabalhos. Praticamente onde nós passamos a maior parte do nosso dia. Você lida com pessoas, você alcança pessoas, conversa com pessoas, almoça com pessoas, às vezes janta com pessoas, dependendo do turno. Em determinado momento, o relacionamento, há uma ruptura. Você se decepciona, você decepciona pessoas. Então, hoje, esses 3 lugares, eles se tornam lugares de ruptura. Nosso lar, as igrejas e no trabalho. Uma pessoa magoada, ela se torna uma bomba ambulante que pode explodir a qualquer momento. Uma pessoa magoada, cedo ou tarde, ela acaba ferindo outras pessoas que não tem nada a ver com a história, que não tem nada a ver com a situação, porque não resolveu a mágoa com o outro. E aí está saturada daquilo, está até a tampa. E aí você e eu, que não temos nada a ver, acabamos pagando esse pato. Porque a pessoa magoada, ela pode a qualquer momento, de forma muito intensa, magoar aquele que não devia. Uma pessoa magoada, ela alimenta dentro de si aquilo que pode se transformar num câncer de alma, e eu estou falando de forma literal agora sobre a falta de perdão. Esse é o tema que eu quero tratar com vocês essa noite. Amém? Deixe fazer aqui um retrospecto da vida desse agora homem, que foi menino José. Você conhece parte da história, mas me deixa aqui te ambientar, para você saber do que eu estou falando. Capítulo de número 37 começa a história desse menino. Ele é um dos 12 filhos de Jacó. O texto vai dizer que ele é o preferidinho do papai. E por ser o preferido do pai, o pai lhe faz uma roupa especial e magnífica. E ele põe aquela roupa e começa a desfilar no meio dos seus irmãos. E isso já traz a ira dentro da família. É interessante que esse menino, aos 17 anos, aqui no capítulo de número 37, Deus já revela para ele como usaria, como trataria com ele. E dá a ele sonhos, e ele tem essa habilidade de estar decifrando sonhos, de estar dando a interpretação de sonhos. Só que o ódio desse menino, em relação aos seus irmãos, na verdade, dos seus irmãos em relação a ele, fica tão grande que eles chegam a prendê-lo, lançar num poço, numa cisterna, deixam ele passar um tempo ali e depois o vendem como escravo a uma caravana que estava indo de Canaã até o Egito. Fechamos o capítulo 37. No capítulo 39, esse menino ainda adolescente chega, depois de 425 quilômetros entre Canaã e o Egito, ali no deserto, sofrendo muito. Ele é vendido como escravo a oficial de Faraó chamado Potifar, oficial da guarda. Esse homem percebe que José daria um excelente escravo, e ele estava certo. Diz o texto, do capítulo de número 39, que Potifar não cuidava de nada da sua casa, deixava tudo à mercê de José. E José, com desenvoltura enorme, uma capacidade de administração tremenda, fazia tudo prosperar. E nesse capítulo, 3 vezes aparece a mesma expressão, e o Senhor era com José. Só que tem um problema. Estava indo tudo bem quando a esposa de Potifar põe os olhos nesse menino, se encanta por ele, 17 anos, queimado do sol, menino bonito. Ela cresce o olho nele, e aí começa a se insinuar. Ela arma uma armadilha.
E um belo dia, quando não tem ninguém em casa, ela chama, pega ele pela roupa, ele se desvencilha e vai embora. E ela, para não ficar mal, começa a gritar, dizendo que foi alvo de assédio sexual. Potifar, quando chega em casa, decepcionado com tudo aquilo, manda prender esse menino, e nós finalizamos aqui o capítulo de número 39. No capítulo de número 40, ele já está na prisão. Entra como prisioneiro, mas o menino era abençoado pelo Senhor. Estava ali injustamente. E ele começa então e se torna amigo daquele que cuidava de todo o cárcere ali. E agora preso, ganha o carinho, a atenção daquele que era responsável por aquela cadeia, e José então passa a cuidar daqueles que estavam presos. E nessa ocasião, nesse momento, ele conhece duas pessoas, um copeiro e um padeiro. Esses homens haviam afligido Faraó, e Faraó os mandou para a cadeia até decidir o que fazer. Esses homens têm cada um sonho uma determinada noite. José então, percebendo a face dos dois, pergunta o que havia acontecido, e cada um conta o seu sonho. José interpreta os dois, e a interpretação que José dá é certeira. Ele diz ao padeiro: olha, você vai ser restaurado à presença de Faraó. Diz ao copeiro: você vai ser restaurado à presença de Faraó. E diz ao padeiro: você será morto. É isso aí que acontece. Nós finalizamos então o capítulo de número 40. Capítulo de número 41 é quando 2 anos depois desse episódio em que José decifra, ele relata o sonho daquele copeiro que sobreviveu. 2 anos depois, Faraó tem um sonho assustador, e nós conhecemos a história das vacas gordas, das vacas magras, das espigas, bonitas e belas, das espigas ressequidas. E aí ele acorda e não há quem interprete, faz um conselho, onde magos, encantadores, sábios são levados ali à presença de Faraó. Ele conta o sonho e ninguém consegue decifrar. Aí o copeiro se lembra, 2 anos depois de José, e fala assim: tem um menino que, quando a gente estava preso, ele decifrou nossos sonhos. E foi exatamente o que ele disse, foi batata. Faraó manda chamar José, e no capítulo de número 41, ele se torna o segundo em comando. Ele não apenas decifra, fala o sonho de Faraó, mas ele passa a ser um grande administrador. Faraó retira o anel dele, do dedo de selar, e dá a José. E aí nós temos os capítulos 42, 43 e 44, que mostra José reconhecendo seus irmãos, e ele faz um plano enorme para os trazer para perto de si. E aí o que nós vemos então no capítulo 44, o anterior ao que lemos? Um homem que sai de casa aos 17 anos, e que nesse capítulo de número 44, ele está com 39 anos, um homem bem-sucedido, um homem poderosíssimo, abaixo apenas de Faraó, um homem com a família estabelecida, respeitado, ninguém fazia nada sem que José ordenasse. Um homem fiel a Deus, porque ele se permaneceu fiel ao Senhor, que havia usufruído de toda a bênção que Deus havia dado sobre a sua vida. Porém, aos 39 anos, 22 anos depois que ele saiu de casa, ele carregava dentro de si a falta de perdão, porque havia sido vendido pelos seus irmãos. Você pode ser bem-sucedido, você pode ter o carro dos sonhos, você pode ter a tua casa preciosa, você pode ter a tua esposa, os teus filhos maravilhosos, você pode ser respeitado na localidade onde você mora, em qualquer lugar que você vá. As pessoas podem até te reverenciar e falar: poxa, ali vai uma pessoa de verdade, um amigo de verdade, uma amiga de verdade, uma pessoa muito boa da gente nos relacionarmos. Mas se você tiver dentro de si a falta de perdão, você está morrendo. Você literalmente tem um câncer dentro da sua alma, e nada dessas coisas boas pode te livrar. José deixa para nós aqui 5 lições, 5 princípios de como lidar com a falta de perdão. Eu queria que você, a partir de agora, acompanhasse comigo o texto que eu pedi para que você deixasse aberto. Verso 1, parte A, diz assim: a essa altura, José não podia mais conter-se diante de todos os que ali
estavam. A primeira coisa que José faz para se desvencilhar desse câncer chamado falta de perdão que habitava dentro da sua alma é o seguinte: ele aproveitou o momento exato para reconciliar-se com os seus irmãos. Não existe uma regra definida para esse momento exato. A única coisa que existe é o seguinte: você tem um problema e você precisa resolver esse problema. Só que você não pode resolver de qualquer jeito. Você não pode resolver de qualquer forma, você precisa aproveitar o momento exato para se reconciliar. E José faz justamente isso aqui no capítulo de número 45. É interessante que o momento exato, ele é precedido, óbvio, claro, pelas nossas preces diante do nosso Deus, pedindo: Senhor, me dá esse momento exato. Deus me revela, me mostra, quando Ele chegar, eu preciso estar pronto para fazer aquilo que preciso fazer. Quando a gente quer resolver alguma coisa de forma errada, no momento errado, no momento em que está tudo turbulento, tudo errado, vai dar tudo errado. Vai piorar a situação. As coisas não vão dar bom, vai dar ruim sempre, o tempo inteiro. Por isso a primeira coisa que a gente vê, que José faz de forma clara para perdoar os seus irmãos, para abandonar esse câncer de alma, ele aproveita o momento certo para se reconciliar. Ele não desperdiça a oportunidade. Ele aproveita ela na íntegra. E esse aqui é o primeiro princípio, se eu e você quisermos resolver as nossas pendências. Se eu e você quisermos resolver a nossa falta de perdão. Em primeiro lugar, aproveite o momento certo para se reconciliar. Amém? Segunda coisa, parte B desse primeiro verso diz assim: e gritou: façam sair a todos. Assim ninguém mais estava presente quando José se revelou aos seus irmãos. A segunda coisa, o segundo princípio que a gente aprende aqui de forma clara: se você quer perdoar, se você quer se livrar desse câncer de alma dentro do seu coração, a segunda coisa que você tem que saber é o seguinte: esse momento não pode envolver pessoas desnecessariamente. Amém? Primeira coisa, aproveite o momento exato. Quando esse momento chegar, ele não pode envolver pessoas desnecessariamente. José estava com seus irmãos ali reunidos, e sendo ele muito grande ali no Egito, ele tinha, claro, muitos servos. Quando ele percebe o momento exato, ele grita: mete o pé todo mundo, sai fora todo mundo, não quero ninguém aqui a não ser essas pessoas. E eram os seus irmãos. José não fica falando desnecessariamente com quem não era para falar. Os egípcios ali não tinham nada a ver com a história de José. Quem tinha a ver com a história de José eram os irmãos de José, que o haviam vendido. Então ele fala com quem ele precisava resolver. É interessante que José procede da seguinte maneira: ele não saiu expondo aí os seus desprazeres e mágoas para todo mundo. Tem gente que é terrível, fala com todo mundo, busca todo mundo, conversa com todo mundo, só não conversa com quem tem que resolver a situação. Todo mundo sabe da história, todo mundo conhece a história, menos quem está envolvido. Quem está envolvido não sabe de nada, mas a pessoa ficar falando da vida ali, do momento, de tudo que aconteceu de ruim, da vida ali, meu relacionamento com fulano e tal, espalha para todo mundo, só não tem a capacidade, a coragem, o caráter de chegar e conversar com quem resolve, com quem tem que resolver. José não faz isso. Do capítulo 37 até o capítulo de número 45, você não vê em nenhum momento ele se queixando de que havia sido vendido pelos seus irmãos. Mas eu fui injustiçado. Eu fui acusado de assédio sexual. Eu sou um menino puro, eu sou um menino de caráter, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, ele fica quieto, ele resolve na hora certa com quem deveria resolver. Ele não saiu expondo, falando para um monte de gente aquilo que ele havia vivido com seus irmãos. Mesmo sendo alvo de uma covardia enorme, vendido pelos seus irmãos, em momento algum ele os expõe. Degrine a imagem desses meninos aqui. E olha que eles aprontaram. E você não vê José fazendo isso em momento algum. Os meus irmãos não valem nada. Os meus irmãos não prestam. Os meus irmãos isso ou aquilo.
José procede do jeito certo quando ele não constituiu juízes ao seu favor. Algumas pessoas, infelizmente, são assim. Conta para outras pessoas a sua história, seu momento triste, penoso. Para quê? Para conseguir gente para sua causa. Para conseguir pessoas para ver assim, mas realmente, você foi muito injustiçado. Você é um coitadinho. Pastor André merece morrer. E o cara é pastor e fez tudo isso com você. Você está coberto de razão. Você não vê José constituindo juízes a favor dele? A segunda coisa que ele faz é a seguinte: ele não envolve pessoas desnecessariamente. Ele fala com quem ele tinha que resolver, e com quem ele tinha que resolver era com seus irmãos. Por isso ele grita: mete o pé todo mundo, só fica aqui esses homens. Amém? Pelo amor do Pai eterno, tenha caráter. Resolve com quem precisa resolver. Tem muita gente aí fora que não pode lhe dar um bom conselho, que não pode te orientar nesses momentos seus de ruptura de relacionamento, e vão te dar péssimos conselhos, piores, só para inflamar, vai tacar gasolina em cima do negócio, e aí você cai igual um bobo. Resolve com quem tem que resolver, não envolva pessoas desnecessariamente. Amém? Terceira coisa. Verso de número 2 diz assim: ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram, e a notícia chegou ao palácio de Faraó. Terceira coisa que José faz aqui de forma muito clara, além de aproveitar o momento, de não envolver desnecessariamente quem não era e estava ambientada com o assunto, em terceiro lugar, para expelir aquele câncer da falta de perdão, ele permitiu que a dor da alma, que era muito grande, se manifestasse de forma terapêutica e liberadora. Como? Através do choro. O texto diz que, depois que ele se revela aos seus irmãos, que ele chora tão alto, tão alto, tão alto, que o Egito todo ouve. Que o choro dele, e esse momento de dor, esse momento de angústia, que estava saindo, que estava sendo terapêutico, nesse choro, alcança o palácio de Faraó. Tamanha era a distância daquilo, ele chora alto demais. Nós temos algumas ideias erradas sobre o choro, principalmente os homens. Dizem que se homem chorar é coisa de mulherzinha. Como se homem não fosse gente. Como se homem não tivesse sentimentos. Conversa do inferno, homem chora, amém? Homem tem sentimentos, pô. Eu sou um chorão de marca maior. Todo mundo sabe disso. Tem um monte de gente balançando a cabeça. Eu já falei, tá bom. Tem ideia errada de choro dizendo que quem chora demonstra fraqueza. Quem chora está demonstrando fracasso. José não é um fracassado, é um homem abençoado, mas precisava resolver a falta de perdão, e ele chora copiosamente, tão alto, que o seu choro chega até o palácio de Faraó. Ele já havia feito isso. Capítulo 42, verso 24, depois que ele recebe os seus irmãos, ele sai, chora e volta. Um choro menor. Gênesis 43, verso 30, quando ele vê o seu irmão caçula, ele chora também. Ele vê o menino, reconhece quem é, sai e chora. Choro pequeno. Pois volta e se recompõe. Aqui não. Aqui o texto vai dizer: ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram, e a notícia chegou ao palácio de Faraó. O choro de José foi terapêutico, curou a alma que estava adoecida, foi libertador. Por quê? Quebrou
as algemas da mágoa. É nessa hora que aquela mágoa que eu falei, que causa tantos sintomas dentro da gente, ela é quebrada, amém? Terceiro lugar, quer resolver falta de perdão na vida, expelir esse câncer ruim, horrendo. Então, se permita que o choro seja terapêutico e libertador na sua vida. Se tiver que chorar, chora de verdade. Amém? Penúltima coisa, verso de número 4, olha aí, o que está dizendo. Quarto princípio, cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes, eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. O quarto e penúltimo princípio, se você quer abandonar a falta de perdão na sua vida. Quarto lugar, deixe claro o motivo dessa doença, dessa desavença, dessa dor, desse negócio que causou aí a mágoa dentro de você. Deixe claro, ele disse aqui, cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, ele disse exatamente, eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam para o Egito. Em uma conversa simples, de reconciliação, nós vemos três coisas aqui. Primeiro, equilíbrio com as palavras. Segundo, coração sincero. Terceiro, respeito. Você já viu aquele tipo de gente que vai pedir perdão de forma errada? Tem gente que pede perdão de forma errada, absurda. Deixa eu ensinar para vocês, na verdade só falar para vocês, não estou ensinando nada, o pastor ensinou a falar errado, não estou ensinando não. Como é que se pede perdão de forma errada? Ó, eu vim aqui, porque, pastor André, eu estou passando por um momento muito difícil, o senhor é culpado. Porque aquele dia, o senhor fez isso, o senhor fez aquilo, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, o senhor não presta, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Fala um monte de coisa. Está pedindo perdão? Não, está acusando. Está atacando na cara, está vomitando. Isso não é pedir perdão, isso é acusar. Usar de um momento para acusar. Como é que se pede perdão de forma certa? Olha, pastor, lembra aquele dia, daquela situação que nós vivenciamos juntos? Sim, lembro. Pois é, naquele momento não foi bom para mim. Criou dentro do meu coração alguns sentimentos ruins em relação ao Senhor. E eu permiti que esse negócio ficasse aqui dentro. Eu queria, em nome de Jesus, dizer ao Senhor hoje que eu estou perdoando por aqueles sentimentos que foram criados naquela ocasião. Foram ruins, mas hoje eu quero dizer ao Senhor, eu o perdoo. E aí a pessoa que recebe o pedido de perdão de forma certa, não tem outra alternativa a não dizer o seguinte, realmente, eu fui desumano com você, eu fui desleal, eu fui grosso, não deveria ter falado daquele jeito, não deveria ter falado com você naquele tom. Realmente me perdoa pela minha falta de educação, de sensibilidade, me perdoa porque eu fiz tudo isso. Quem tem que reconhecer é aqui, ó. Não é você que tem que falar. Nós vemos aqui José dizendo simplesmente, olha, eu sou José, o irmão de vocês, e vocês me venderam. Simples assim. Você não vê ele falando, por causa de vocês, eu fui vendido como escravo. Por causa de vocês, eu fui acusado de assédio. Por causa de vocês, eu fui para um cárcere imundo, sujo, horrível. Vocês não vê ele em momento nenhum falando isso. Ele simplesmente diz, eu sou José, o irmão de vocês, e vocês me venderam. Simples assim. Amém? Então, em quarto e penúltimo lugar, deixe claro o motivo que causou a desavença, a ruptura. E por último, e não menos importante, a gente fecha aqui, está no verso de número 5, que diz assim, agora, não se aflijam, nem se recriminem, por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. A quinta e última coisa, se nós quisermos resolvermos a falta de perdão na nossa vida e não deixar isso se tornar um câncer, nós temos que fazer igual José. Ele fez da seguinte forma, ele construiu a ponte da reconciliação, ao invés de cavar o abismo da separação. José decidiu fazer uma ponte e ir ao encontro dos seus irmãos, e essa ponte chama-se reconciliação, ao invés de fazer um abismo enorme de separação entre ele e seus irmãos. Aquele que não perdoa
se envenena a cada dia achando que o outro é que vai morrer. Aquele que não perdoa sofre de metástase da alma. Você tem um problema numa determinada área, mas aquilo vai remoendo, se transformando num câncer de falta de perdão. E esse sentimento se torna uma metástase e atinge todas as áreas da sua vida. Aquele que não perdoa sempre encontrará um motivo para justificar todo esse lixo que está carregando. Todo esse lixo que está aqui carregando, você que não quer perdoar, você sempre vai encontrar um motivo. Você sempre vai falar que foi o mais afligido, sempre vai falar que foi o mais prejudicado, danificado, enfim. Não estou desmerecendo situação de ninguém, que fique claro aqui. O que eu estou dizendo para você é, aqui estão os princípios para você resolver. Amém? É sobre isso que eu estou falando. Agora, há algo muito sério, eu quero fechar com esse texto. De Mateus, capítulo 6, do verso 14 até o verso de número 15. Mateus, capítulo 6, do verso 14 ao 15. Jesus está ensinando os seus discípulos, ele está em cima de um monte. E ele vai tocar justamente nessa questão da falta de perdão. E nessa ocasião ele vai dar uma informação bombástica para aqueles discípulos e para todos aqueles que estavam ouvindo. Mateus capítulo 6, do verso 14 e 15 diz assim: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Jesus está dizendo aqui de forma clara para os seus discípulos e para a multidão que ouviu o seguinte: se vocês não perdoarem, não aprenderem a liberar o perdão, vocês não vão para o céu. Vocês não podem entrar na eternidade, porque na eternidade só entra coração limpo, na eternidade só entra coração regenerado, na eternidade só entra coração que reconheceu que é pecador, que feriu pessoas, que foi atrás, que pediu perdão, que pediu desculpa. Se vocês não perdoarem uns aos outros, Deus também não pode perdoar vocês. E não entra no céu quem Deus não perdoa. É simples assim. Sabe qual é o problema das igrejas? E eu falei isso num culto de oração. Pecado dentro da igreja é só adultério e roubo. O resto tudo pode. Roubou, inferno. Adulterou, inferno. O resto tudo passa. Jesus está falando, falta de perdão, vai para o inferno. Você não roubou nada. Você é fiel pra caramba. Precisamos ter isso. Temos que ser assim. Agora, se você não perdoar, você vai para o inferno. Com toda a sua bondade, com toda a sua honestidade, com todo o seu caráter, você vai. Deixa eu relembrar para a gente fechar. Quer perdoar? Aproveite o momento certo para fazer isso. Segundo, não envolva pessoas desnecessariamente. Terceiro, permita que essa dor da alma seja terapêutica através do choro, que ela seja libertadora. Quarta, deixe claro o motivo que causou a desavença, a dor, aquela mágoa que está dentro de você. E último, construa pontes da reconciliação e abandone o abismo da separação. Não constrói abismo não, construa pontes. Amém? Vamos orar. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Queridos, eu queria fazer aqui alguns convites a você que está conosco nessa noite. Culto de celebração ao nosso Deus. E através da vida de José e desse texto aqui exposto a você, um filme passou na sua cabeça. E possivelmente você lembrou de pessoas que te magoaram muito,
E talvez você esteja aqui hoje e é esse próprio magoador. Então existe uma regra muito simples e eu gostaria que você a escutasse. Se você tem algo contra alguém, vá lá e peça perdão. Se alguém tem algo contra você e chegar até você, perdoa. Não perde tempo. Não desperdiça tempo. Talvez venha à tua mente aí uma pessoa, algumas pessoas. Eu quero pedir a você que usufrua desses princípios aqui, por favor, que José usufruiu e deu certo na vida dele. Ele se tornou um homem livre para a honra e glória do Senhor. Talvez a sua vida não ande por causa dessas coisas que você carrega aí dentro. Você tem perdurado isso, você tem alimentado esse negócio, mas hoje o Senhor lhe convida a abandonar esse negócio, a largar esse negócio de mão. Você precisa resolver coisas e situações com alguém, precisa pedir perdão, precisa perdoar alguém. Então quero convidar você onde está, se coloque de pé em nome de Jesus para a gente orar juntos. Pastor, eu quero orar junto com o Senhor, quero pedir que Deus esteja cuidando do meu coração, da minha vida, me dando o momento certo, que eu possa falar aquilo que magoou, que eu não envolva mais pessoas, que eu me permita chorar, botar para fora esse negócio, que eu queira construir pontes, ao invés de construir abismo. Há pessoas que você precisa perdoar ou pedir perdão, fique de pé onde você está, em nome de Jesus, nós vamos orar agora por isso. Fique de pé, em nome de Jesus. Há pessoas que você precisa perdoar ou pedir perdão, fica de pé aí, em nome de Jesus. Nós vamos orar por você daqui a pouquinho. Isso, fica de pé. Lembrou, fica de pé em nome de Jesus. Ah, preciso pedir perdão, preciso perdoar. Aleluia. Deixa eu lhe fazer um outro convite. Talvez você esteja aqui essa noite e se sinta uma pessoa indigna de estar na igreja, na casa do Senhor, achando que você não merece estar aqui. Mas Deus me trouxe aqui essa noite também para dizer que Ele te ama e que não há pecado que você não confesse a Ele que Ele não possa perdoar. Ele perdoa nossos pecados. Eu era um pecador miserável e hoje eu sou um pecador lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, como a maioria aqui nesse lugar. Não somos santos, não, mas somos santificados em Cristo. E talvez você veio aqui essa noite para ouvir o seguinte: olha, Deus te ama muito, quer salvar a sua vida. Ele quer te dar uma nova vida. Ele não quer só mexer nos teus sentimentos, Ele quer mexer no teu casamento, na tua família, em tudo quanto é lugar do seu ser. Talvez você esteja aqui essa noite e precise entregar a sua vida urgentemente a Jesus Cristo, reconhecendo como único e suficiente Salvador. Talvez você esteja aqui essa noite e já caminhou no Evangelho, já esteve em alguma igreja, mas por algum motivo se afastou, abandonou, deixou, e hoje é a noite de você se reconciliar. Hoje é a noite de você regressar aos caminhos do Senhor. Então eu quero, sem mais delonga, convidar você. Fique de pé em nome de Jesus. E com essa atitude você vai estar dizendo: pastor, eu quero entregar a minha vida a Jesus essa noite. Eu reconheço como único e suficiente Salvador. Você quer isso? Fique de pé em nome de Jesus. A igreja está orando por você. Você quer fazer isso? Fique de pé aí onde você está, para que a gente esteja orando por você também. Pastor, eu quero me reconciliar com o Senhor. Quer? Então fica de pé aí em nome de Jesus, para que a gente esteja orando juntamente com você. Você quer se entregar a Jesus? Fica de pé aí, para que a gente ore juntamente com você enquanto igreja. A igreja está intercedendo, clamando pela sua vida. Pastor, eu quero entregar a minha vida a Jesus nessa noite. Então fique de pé onde você está. Eu quero me reconciliar. Fica de pé aí onde você está, para que a gente esteja orando com você. Amém. Deus abençoe. Há mais alguém que precisa nessa noite entregar a vida a Jesus ou reconciliar-se? Eu já estou finalizando. Eu não quero me delongar mais. Há mais alguém que precisa se reconciliar, entregar a vida a Jesus? Então fique de pé aí em nome do Senhor Jesus. Se entregue a Ele, deixe Ele cuidar de você. Fique de pé, para que a gente ore, para que a gente esteja colocando a sua vida diante do Senhor. Há alguém? Fique de pé, para que a gente veja. Vamos orar.
Feche seus olhos, curva sua cabeça. Santo de Israel, nós queremos colocar a nossa vida diante do Senhor nessa noite, e de forma muito especial, nós queremos colocar diante da Tua presença os Teus filhos que se colocaram de pé, porque entendem que tem algo a resolver, ou pedir perdão, ou perdoar, eu não sei, o Senhor sabe. Obrigado porque os Teus filhos corajosamente estão colocando as suas vidas diante do Senhor e pedindo para que esses princípios que José usou, que eles usem também em nome de Jesus. Então, Pai, por favor, dê força e não os deixe recuar. Não os deixe, Senhor, abandonar essa decisão preciosíssima nessa noite. Santo de Israel, cuida de cada um. Cada situação é de um jeito, é diferente, mas todas envolvem, Senhor Deus, o perdão, e os Teus filhos precisam perdoar. Então, Deus, em nome de Jesus, que eles exalem isso, que eles liberem isso para a honra e glória do Senhor e do Teu nome. Santo de Israel, nós queremos Te agradecer pela vida da Tua filha, que se coloca de pé, entregando a sua vida ao Senhor, pedindo para que o Senhor cuide dela, pedindo para que o Senhor a cele, pedindo para que o Senhor esteja assumindo o controle da sua história. Nós, enquanto igreja, nós queremos pedir ao Senhor, Deus, a blinde, proteja, sela com Teu Espírito Santo da promessa, e esteja em nome de Jesus fortalecendo a vida dessa mulher, para a honra e glória do Senhor e do Teu nome. Obrigado, Senhor, porque hoje foi noite de aparar as arestas, hoje foi noite de salvação, hoje foi noite, Senhor Deus, de entendermos a Tua vontade na nossa vida, e se nós não perdoarmos, nós não vamos passar a nossa eternidade junto a Ti. A Tua palavra diz isso, Jesus deixou isso claro. Então, Deus, em nome de Jesus, nós queremos Te agradecer pelas decisões tomadas aqui nessa noite. Nós vimos aqui aqueles que se colocaram de pé de forma pública, literalmente falando, mas é bem provável que algumas decisões foram tomadas no coração unicamente, em secreto ali na mente, e essas pessoas permanecem sentadas. Deus, nós sabemos que o Senhor também as ouve, o Senhor também as contempla. Então, em nome de Jesus, Pai, cuida dessas decisões que foram tomadas dos Teus filhos que permaneceram sentados também. Em nome de Jesus, os fortaleça e os blinde também. Essa oração que fazemos a Ti, Senhor, agradecidos por tudo, em um nome poderoso de Jesus. Amém e louvado seja o Senhor. Você pode aplaudir o Senhor aí, por esse cuidado dEle, em nome de Jesus. Amém. Eu havia combinado com o pastor Efraim de fazer esse momento, mas eu queria transferir a palavra a ele. Tá bom, meu pastor? Porque talvez eu me esqueça de alguma coisa, a cabeça voltada aqui.